Olá, boa tarde. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, diariamente com você, de segunda a sexta-feira, às 1h30 da tarde, reprise às 20 horas, às 8 da noite, com debates e entrevistas importantes, participações das personalidades aqui da nossa região metropolitana e de todo o país também, discutindo a Baixada, os nossos problemas, as nossas dificuldades e, claro, debatendo também os temas nacionais. E além do painel Debates, você tem também o painel regional às 10 da noite, 22 horas, com entrevistas e discussões importantes envolvendo também a nossa região metropolitana e o país. Nessa edição, com prazer, espaço aberto para a gente debater e discutir a saúde pública, especialmente aqui da cidade de Santos e estendendo um pouco, claro, para toda a região. Estamos com satisfação aqui recebendo o secretário de Saúde de Santos, doutor Marcos Calvo. Boa tarde, secretário. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Boturão. Satisfação nossa. Sempre importante a gente discutir a saúde de Santos. Nosso José Francisco Pacilo, mais uma vez, participa, colabora conosco nessa edição do painel Debates. Tudo bem, Boa Pacilo? tarde, Doutorão. Boa tarde, Calves. Boa tarde, Heraldo. É uma satisfação estar discutindo a saúde aqui no painel Debates, principalmente a saúde de Santos, com o secretário aqui ao nosso lado. E o nosso Heraldo José dos Santos completa aqui a equipe dessa edição do painel Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde ao secretário, boa tarde ao doutor Pacilo e a você de casa que nos assiste. E você de casa tem sempre à sua disposição o nosso telefone, o 3017-9110. Ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, opine a respeito dos temas que nós vamos colocar em debate, colocar em discussão ao longo do programa. No site da TV Santa Cecília, Santa Portal, você acompanha a gente em tempo real, não é? Acessando lá o ícone painel regional, confere o que nós estamos discutindo aqui, não é? Online ao longo de todo o programa. Depois do painel Debates encerrado, ele fica para você disponibilizado no YouTube. Você acessa lá, revê o programa por inteiro, os trechos que você julgar aí que foram mais importantes ou mais interessantes, fica aí a seu critério. A gente, na abertura, sempre destacando aqui os nossos parceiros, né? Parceiro diário aqui do nosso painel regional Debates, Diário do Litoral, né? O DL, circulando nesta segunda-feira, com esta manchete, né, que você acompanha agora aqui. Crimes virtuais crescem. Essa é a manchete do painel regional, do Diário do Litoral, desta edição de segunda-feira, circulando aqui por toda a nossa região. O Brasil é campeão de requisições judiciais para retirada de conteúdo ofensivo, aponta o Google. Que o secretário recebe aqui, por favor, o seu exemplar. Na sequência lá, o nosso Francisco Pacilo também recebe o seu. E lá na ponta, o Heraldo também ganha um exemplar dessa edição do Diário do Litoral. E a gente começa então a conversa aqui com o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo. Tem uma série de projetos, uma série de situações importantes a serem colocadas, né? Mas veio na mídia ultimamente uma situação bastante complicada, bastante grave, envolvendo aí algumas unidades de saúde aqui da cidade, com falta de ventilação, um calor muito forte que vem fazendo nos últimos dias, né, desde o finalzinho de dezembro até esses meados, aqui, primeiros dias de 2014, né, e as pessoas internadas, além do problema de saúde, padecendo lá com muito calor. O secretário explica, então, o que anda acontecendo, especialmente lá no Silvério Fontes, no OBS do Bom Retiro, né, secretário, que há problema de ar-condicionados, mas não foram instalados, enfim, gostaria que você explicasse, então, o que é que ocorre aí, para que as pessoas estejam enfrentando tanta dificuldade assim. A questão da climatização das unidades, ela está dentro de uma discussão maior e nós, desde sempre, colocamos uma questão fundamental que é preparar as unidades para que elas tenham, que a gente chama de ambiência, né? Mas na prática, podemos dizer que é o conforto para aquelas pessoas que trabalham na unidade e que usam a unidade. Então, há um esforço muito grande do governo de buscar resolver essas situações, né? E desde já é importante a gente deixar claro o seguinte, todas as unidades novas que estão sendo entregues, né, reformadas com grandes reformas, e as unidades que estão sendo preparadas, elas já estão sendo entregues com toda a estrutura de climatização em todos os ambientes, né? Então, equipamentos e estrutura toda para permitir essa climatização. Então, essa é uma grande preocupação e a solução, portanto, do problema, ela é uma solução que não se resolve rapidamente e imediatamente. Ela vai se resolver de forma definitiva quando nós tivermos a condição de ir recuperando toda a nossa rede com reformas, ampliações e investimentos. De forma a
resolver o problema da temporada, e a gente sabia que esse primeiro ano seria um ano difícil, porque a gente ainda não tinha as reformas completas, nós compramos um número grande de equipamentos, né? São ao todo 157 aparelhos de ar-condicionado, e além desse trabalho de instalação, está sendo feito o trabalho de recuperação dos equipamentos existentes hoje, e hoje a gente está enfrentando duas dificuldades, né? Uma primeira, que é a falta de mão de obra especializada para instalar ar-condicionado, né? Aquele ar-condicionado antigo, tradicional, chamado ar-condicionado de janela ou de parede, né? Aquele quadrado que fica fixado na parede, esse é um equipamento que já não existe mais, né? As fábricas não estão produzindo, então está havendo uma migração para os chamados os splits, né? Esses aparelhos têm uma instalação mais complicada, mais complexa, você precisa de um técnico mais especializado, e nós não conseguimos ter a velocidade adequada de instalar todos os equipamentos. Essa foi a nossa grande dificuldade. Além disso, como os prédios, muitos dos prédios que a gente tem são prédios ainda que não sofreram reforma, né, eles não estão preparados para receber a climatização. Não tem a carga elétrica pronta, né, toda a estrutura, a instalação, quadro de luz, para receber esse equipamento. Para receber o split. Às vezes você pega um ambiente que não tinha ar-condicionado, né? Na hora que você coloca, nós não estamos falando de 3 ou 4 aparelhos, nós estamos falando de unidades, mesmo as pequenas, né? O Marapé, que foi uma unidade que nós entregamos agora em dezembro, né? São 12 equipamentos de ar-condicionado split, né? De 12 mil BTUs, de 18 mil BTUs. Então, na hora que você coloca isso tudo num equipamento como esse, né, numa estrutura elétrica antiga, ele não consegue dar conta, né? E aí, nesses locais, por exemplo, Silvério Fontes, UBS, do Bom Retiro, onde foram verificados esses problemas, teria que se alterar, por exemplo, a fiação inteira do prédio? Tem que refazer a instalação elétrica. No caso do Bom Retiro, tem um projeto que nós vamos construir uma nova unidade, né? Ali, aquela unidade, que é uma unidade que hoje tem cerca de 400 metros quadrados, é um prédio antigo, que até está um pouco comprometido, grande parte do prédio vai ser demolida, nós vamos construir ali uma unidade de 800 metros quadrados. No Silvério Fontes, já vai ser feita uma reforma durante esse ano, isso faz parte da ata de registro de preço. Essa reforma do Silvério, no complexo, né, no prédio ali que tem o Silvério Fontes, o Hospital Arthur Domingues Pinto e o Pronto-Socorro, tem uma reforma que vai ocorrer durante esse ano, cerca de R$1.200.000, que já está prevista essa recuperação da estrutura elétrica, né? Então, são projetos, obras, intervenções que nós não puderam ser realizadas no ano de 2013, foram preparadas, né? E é por conta disso que a gente tem essa defasagem. Posso adiantar que nesta semana a gente está acelerando a instalação dos equipamentos, vai minimizar em muito a situação, não resolve definitivamente, mas a gente vai conseguir melhorar muito a condição de climatização das unidades. Pacilo, Heraldo, nossa disposição, secretário. Eu tenho uma curiosidade aqui para o secretário, que dá a impressão que nós estamos saindo de uma guerra, que não existia nada já funcionando. Aliás, a imprensa, à época, em abril de 2013, fala que 121 imóveis públicos do Estado, do município, estavam em estado precário. E eu acho que isso deve incluir, inclusive, as unidades de saúde, a saúde, porque fala em triste aparência de abandono dos pronto-socorros de saúde pública. Bom, por que não há uma transparência nessa transformação? Dá a impressão que nós estamos construindo do zero, ou seja, nós pegamos as unidades e vamos instalar os ar-condicionado, vamos refazer tudo. O governo é um único, né? Claro, muda os dirigentes, etc., mas há uma sequência, há um andamento. O pronto-socorro deveria ter no mínimo, aliás, importantíssimo para a municipalidade, para os munícipes, saúde e educação. Deveria ter um atendimento específico. E o que a gente está vendo aí, pelo menos pela sua fala, é de que parece que nós vamos reconstruir tudo. Como que o secretário pegou a Secretaria de Saúde no governo? Os prédios públicos, Pacilo, você tem razão, estão bastante deteriorados, né? E no caso da saúde, nós temos cerca de 70 instalações, né, para dizer, equipamentos de saúde. Unidades, aí também incluindo a parte administrativa, né? No caso da saúde, a gente tinha mais da metade dos nossos equipamentos instalados em imóveis alugados. E muitas vezes alugados com uma adaptação não muito adequada, né? A gente imagina, às vezes, um casarão, né? Casarão, aquela mansão e tal, nossa, uma casa enorme, 4, 5 quartos.
pode ser enorme para uma família, mas para uma unidade de saúde não é grande, pelo contrário, né? Hoje a gente trabalha com a necessidade de ter unidades de saúde que tenham, no mínimo, 400 metros quadrados, mesmo unidades relativamente pequenas, né? Uma unidade básica de saúde para um bairro em torno aí de 15, 20 mil habitantes, essa unidade precisa ter cerca de 700 metros quadrados de área construída, né? Então, a diretriz que nós estamos tendo neste governo, discutido isso com o prefeito, com a área de obras, com a área de serviços públicos da prefeitura, é, primeiro, buscar, né, cada vez mais diminuir a quantidade de imóveis alugados, né? Então, essa é uma diretriz. A tendência é que a gente consiga renegociar, buscar algumas outras parcerias, inclusive em alguns locais adquirir imóveis, né? Isso foi feito na Zona Noroeste, onde a gente vai instalar a UPA, que vai substituir o pronto-socorro da Zona Noroeste. Então, essa é uma diretriz. A outra diretriz é construir as unidades e as unidades que estão sendo reformadas num padrão de reforma e num padrão de construção que permita depois economizar na manutenção, né? E isso faz uma diferença muito grande. A gente, principalmente na área pública, manter os equipamentos, manter a manutenção predial, né, às vezes dá mais trabalho do que você licitar uma grande reforma, né? Então nós precisamos fazer os prédios de modo que eles tenham construções mais bem acabadas, porque aí você diminui a despesa, diminui o custo na manutenção e consegue ter uma durabilidade maior nesses prédios. Mesmo que a gente tenha um investimento um pouco maior num primeiro momento, né? A longo prazo isso é uma coisa que vai trazer um benefício. Agora, começo de governo, no ano passado nós tivemos muitas dificuldades, acho que avançamos, conseguimos entregar algumas unidades completamente refeitas, é o caso da unidade do Gonzaga, na unidade do Marapé e ainda esse mês entregamos a unidade do Monte Serra. Então são unidades que já vêm nesse novo conceito, mais bem construídas, um padrão de acabamento e com um conforto maior, todas climatizadas. Ligarão, pois não? Eu já tive a oportunidade de falar aqui no painel regional que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele é muito ético, ele não critica a administração passada, né? Aliás, nem precisava criticar, era só mostrar a realidade. Então, pela situação, pelo quadro que se revela hoje, essa situação vem de uma deterioração há muito tempo. Porque eu recordo que o PS do Macuco, prefiro chamar assim, hoje é PS da Zona Leste, ele passou nos últimos 15 anos por 4 ou 5 grandes reformas. Quer dizer, e está em situação, né, lamentável hoje, sem essa ambiência que o secretário mencionou. E outra coisa, apesar de ser um governo novo, ele padece, ao que parece, dos mesmos vícios. Porque se compra, se licita a aquisição de aparelhos de ar-condicionado e, ao mesmo tempo, não se tem a mão de obra necessária para a instalação desses aparelhos. Quer dizer, nós tivemos aí ao longo das 2 últimas semanas agências bancárias que deixaram de funcionar em razão do forte calor para que os clientes não sofressem tanto, assim como os funcionários. Só que na saúde não dá para fechar. As pessoas estão doentes e precisam. O quadro é mais grave do que esse que realmente se apresenta, secretário? Ou a gente pode realmente esperar aí uma mudança significativa? Não, e um prazo, né, para a gente poder ter aí para que isso esteja resolvido, né, secretário? Então, o que eu posso adiantar é que as situações mais críticas, entre 15 e 20 dias, estarão resolvidas, né? Algumas situações nós teremos muito mais dificuldade. Isso não podemos falsear com a verdade nesse sentido, né? Só para a gente ter uma ideia, uma coisa são os ambientes coletivos, vamos dizer, num pronto-socorro. Sala de espera, sala de atendimento, esses ambientes todos serão climatizados. Os quartos onde os pacientes ficam internados, a gente tem um problema, né? Por quê? Do ponto de vista da vigilância sanitária, ele não tem indicação de fazer o uso de ventilador, né? Então, o correto é também buscar ali colocar um ar-condicionado. Então, não são intervenções, né, até pela dimensão que elas têm, pela quantidade, que a gente consiga fazer todas imediatamente. O novo Hospital dos Estivadores, que em breve começa a obra de reforma, ele já está previsto para ter todas as enfermarias climatizadas. Vai ter um sistema de ar-condicionado central
que vai permitir climatizar o prédio inteiro, né? Então, o que a gente pode dizer, doutorão? Assim, equipamentos novos, né, todas as unidades que sofrerem grandes reformas ou unidades novas, todas já são instaladas num padrão de construção muito melhor e prevendo a climatização. E a questão das unidades atuais, né, durante esse mês de janeiro, a gente vai conseguir dar conta de grande parte dos problemas. Ou seja, os imóveis mais antigos padecem desses problemas aí de parte elétrica, de questão de fiação, que não suportaria 7, 8, 10, 12, 15 aparelhos. Dos splits, né? Ou seja, isso deveria realmente ter sido feito, eu imagino que anteriormente. Anteriormente, né? Acho que isso projeto, né? Já deveria ter sido resolvida essa situação, essas reformas deveriam ter sido projetadas e planejadas de outra maneira. É o que a gente conclui aqui, ninguém aqui é engenheiro, nem médico, nem sanitarista, nem coisa nenhuma. Mas a impressão que nos passa, o secretário confirma isso. Então, deixa eu colocar, acho que Sem até querer, importante a gente falar isso para crucificar ninguém, né? Nada disso que não é nosso é objetivo. constatar de que maneira foi usado o dinheiro público, foi mal usado. Nós tínhamos 2 reformas previstas para acontecer praticamente paralelas, da unidade de saúde do Marapé e da unidade de saúde do Campo Grande. Fazer reforma em casa é um terror. É um terror, né? Imagina uma unidade de saúde, vai levantar pó, tem paciente, pessoas às vezes com problema de asma. Então, se for uma intervenção pequena, você consegue isolar uma parte da unidade, fazer essa reforma. Mas, no caso do Marapé e do Campo Grande, são grandes reformas, né? No Marapé, no Campo Grande, nós vamos fazer toda a recuperação do telhado, da estrutura e também do espaço interno, né? Uma unidade antiga com mais de 30 anos, bem construída. Então você veja que é uma unidade que nós vamos conseguir, com uma reforma, deixar ela excelente do ponto de vista da qualidade de funcionamento. Mas as 2 unidades estavam previstas as 2 reformas estavam previstas para acontecer ao mesmo tempo, em bairros vizinhos, né? Então, como é que você faz uma coisa dessa, né? Nós tivemos que suspender a reforma do Campo Grande, para que o Campo Grande recebesse parte da unidade do Marapé, para funcionar ali provisoriamente, enquanto acontecia a reforma do Marapé. Agora a gente reabriu a unidade do Marapé e nós vamos ter que buscar um local, né? Nós vamos dividir o atendimento da unidade do Campo Grande em 2 outras unidades, que é uma unidade maior, para poder fazer a reforma. A unidade vai ficar praticamente 6 meses totalmente fechada. Então, se não for algo muito bem planejado, você não consegue fazer, né? Em 4 anos, reformar completamente cerca de 70 equipamentos é um desafio enorme. Algumas unidades já estão numa condição melhor, foram reformadas há alguns anos, então a gente vai ter nesse caso, apenas uma manutenção, né? Mas existem pelo menos aí em torno de 35 unidades que vão ser necessárias reformas importantes, que vão necessitar interromper atendimento, buscar alternativas para esse atendimento. Bom, já que nós estamos falando em reforma, você lembrou aqui o Hospital dos Estivadores, vou pegar o gancho antes da gente fechar o primeiro bloco aqui, para falar sobre essa reforma aí do Hospital dos Estivadores. Quando é que efetivamente sai do papel e se entra na prática? Todo mundo, tanta gente esperando, né? Então, a licitação ela está em andamento, né? Na verdade, já foi feita a primeira etapa da licitação, que era a habilitação das empresas. A segunda etapa está finalizando agora, né? Acho que nos próximos dias deve ser publicada o resultado final desta licitação e assinado o contrato, mas o próprio prefeito tem afirmado isso, a expectativa é que a reforma efetivamente comece este mês ainda de janeiro, né? Já este mês de janeiro? Este mês de janeiro deve começar já a reforma, né? E aí, Boturão, serão 18 meses de reforma, que está previsto, né? Claro que reforma sempre ocorre em imprevistos, mas a gente discutiu muito essa obra com o Ângelo, secretário de Edificações, e ele sempre colocou a necessidade de ter os projetos complementares, né? Hidráulica, elétrica, ar-condicionado, gases. Então, todos esses projetos estão prontos, né? O que nos dá uma tranquilidade de dizer que teremos poucas intercorrências durante a obra. Então, a gente espera que no segundo semestre de 2015 a gente tenha o hospital pronto para ser instalado, vamos dizer assim, começar a funcionar, né? Muito bem. Pacilo e o Heraldo, alguma coisa a levantar com relação ao estivador? O estivador tem, exatamente. Então, deixa eu fazer assim, nós estamos fechando aqui o bloco, né? Vou encerrar aqui esse primeiro bloco, a gente está menos 1 minuto, 10, 20 segundos aí para fechar.
E aí volta o Pacilo, volta o Heraldo, para a gente esmiuçar um pouco mais essa questão da reforma do Hospital dos Estivadores, que é tão esperada aí por toda a cidade. Mas sempre lembrando, uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, já que remédios, parafinas, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas, baterias, resíduos eletrônicos de óleo de cozinha usados, esse material todo pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem em locais conhecidos como ecopontos. A cidade tem atualmente mais de 100 postos de coleta espalhados pelos vários bairros. A iniciativa que evita a contaminação do meio ambiente é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como posto de recolhimento em trabalho que é coordenado pela SEMAN, Secretaria do Meio Ambiente. No ano passado, foram recolhidos 20 toneladas de lixo eletrônico no município. A listagem completa dos ecopontos aqui em Santos você pode consultar através do portal da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos.php. Intervalo agora, a gente volta já já. Estamos de volta, é o segundo bloco aqui do nosso painel regional Debates, que conta nesta edição com a participação do secretário de Saúde de Santos, Dr. Marcos Calvo, e as participações sempre importantes também do nosso José Francisco Pacilo e do Heraldo José dos Santos. 3017-9110 para você entrar em contato com a gente, participar conosco, enviar o seu comentário, suas perguntas, enfim, você fica sempre à vontade no nosso espaço democrático aqui no painel Debates. Pacilo e Heraldo agora também à vontade para debater, discutir, questionar aqui o secretário com relação a essa reforma do Hospital dos Estivadores, já que nós fechamos o primeiro bloco aí falando sobre esse tema. É muito importante falar da reforma, da estrutura material. Agora, quem vai operacionalizar isto? Recentemente foi aprovado na Câmara uma lei que permite ao poder público fazer convênio com ONGs e entidades não governamentais, as OS. Existe uma previsão para que algum OS venha administrar o Hospital dos Estivadores, secretário? Boa pergunta, Pacilo. Assim, eu conheço muito, já todos sabem que eu fui diretor técnico da Santa Casa há quase 5 anos, né? Administrar um hospital não é uma tarefa simples e é muito diferente de uma estrutura mais ambulatorial, que é o que nós temos na maior parte das nossas unidades, né? É um hospital, principalmente um hospital grande, né? No caso dos Estivadores vai ter quase 230 leitos, muitos leitos de UTI. Numa situação como essa, não é possível você chegar numa... eu não tenho hoje um médico na UTI, eu não tenho hoje um médico na anestesia, eu não consigo comprar um determinado medicamento, né? Muitas vezes... a lista de padronizado que eu tenho na Secretaria de Saúde é de milhares. Mas, às vezes, você tem um medicamento que não está padronizado e precisa ser comprado para aquele paciente, né? Então, de fato, algumas questões que estão relacionadas à administração pública direta, né, chamada administração direta, é muito difícil a gente administrar um hospital desta maneira, né? Então, eu entendo que é necessário a gente criar um modelo de gestão que permita trabalhar isso de outra maneira no Hospital dos Estivadores. Se esta situação vai ser uma OS, vai ser uma OCIP, se vai ser uma PPP, né, uma parceria público-privada, ou algum outro mecanismo, né? Você que é do meio jurídico sabe que a administração pública, na área jurídica, ela é muito rica, existem outras formas, né? Outros governos, outras prefeituras, estados criaram outras perspectivas, criar uma autarquia, criar uma fundação, tem várias possibilidades de fazer isso. Então, o que nós temos definido até hoje, né? E eu acho que é importante o fato de ter sido aprovada a legislação que foi aprovada no final do ano passado, hoje a Prefeitura tem instrumentos jurídicos que permitam fazer essa discussão, né? Mas não existe até o momento nenhuma definição, vai ser assim ou vai ser assado. Nós estamos exatamente no momento de discutir isso, né? Acho que essa é uma decisão importante. O prefeito, a gente tem discutido isso com o prefeito, com o chefe de gabinete, com as áreas, mesmo procuradoria, porque é preciso amadurecer qual é o melhor formato para essa nova estrutura que nós vamos ter, né? Hoje a Secretaria Municipal de Saúde tem 3.500 funcionários, né? A maior parte deles contratados diretamente.
O Hospital dos Estivadores vai ter 223 leitos, eu estimo que eu vou precisar ali de 1.300 a 1.400 funcionários. Só uma dúvida, com exceção da Santa Casa, o Estivadores seria o maior hospital, o segundo maior hospital do Santos, ou não? Estou enganado. Sim. Acredito que Seria a Santa Casa, depois da Santa Casa? O Guilherme Álvaro está muito perto de 200 leitos, seria mas maior nesse momento, eu acho que no primeiro momento... Ou será, quando estiver pronto, será maior que o Guilherme Álvaro. Exatamente. Para a gente saber, sentir, para as pessoas entenderem a importância, né, do Hospital de Esporte. Né? Exatamente, bem observado. Então, nós estamos falando de um acréscimo de pessoal, né, que também nós não vamos conseguir suportar pela administração direta, até por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, tem vários aspectos que nos colocam essa questão. Mas posso te garantir que não existe, falando muito tranquilamente, é o momento da gente fazer a discussão de qual será o melhor formato para fazer a gestão do hospital. Acho que é importante que a gente comece a discutir isso, né, porque vai ser investido um dinheiro público bastante grande. E me deixou muito tranquilo com o munícipe e de saber que você já está pensando no modelo de gestão. Isso é importante, não é pegar todo esse instrumental, né, rico, inclusive valor expressivo, alto valor expressivo em termos econômicos, e de repente fazer uma experiência. Mas eu acho que a comunidade santista pode ficar tranquila com Marcos Calves, que tem uma experiência bastante grande, já demonstrou isto na Santa Casa, quando nós tivemos algumas questões relacionadas aos médicos, principalmente da competência técnica e de administração. Então, fico bastante feliz de saber que você já está pensando nesse modelo, que era uma das coisas que me preocupava em razão de se montar todo um castelo, dotá-lo de equipamentos, de repente passar para um terceiro, sem a devida responsabilidade, né, para cuidar e com a visão pública do que é a saúde. Parabéns aí, Marcos. Agora, uma dúvida, antes do Heraldo questionar também o secretário, é o seguinte: com esse corpo aí de funcionários, com esse número de funcionários públicos que tem a área da saúde de Santos, não dá para tocar o Estivadores, é isso? Quando ele estiver pronto? Não. Porque, na verdade, é um acréscimo, o Boturão. Porque, veja, a maior unidade que eu tenho hoje é o Pronto-Socorro Central, que já funciona como um pequeno hospital, né? Ali já tem 10 leitos de UTI, cerca de 60 pacientes internados, numa condição que não é ideal. Esta unidade tem cerca de, não chega a ter 300 funcionários, 290 funcionários ao todo, né? Então, o hospital ele envolve uma complexidade muito maior, né? Não é um hospital que vai ter pronto-socorro, então tem uma característica de ser um hospital de referência, né? As emergências serão atendidas nas unidades de emergência, nas UPAs, né? E esta é uma unidade de referência que o paciente será encaminhado para lá. Com exceção da maternidade sim, que aí tem um atendimento direto, né? Mas a equipe atual da secretaria, a gente poderia destinar para lá nem 10% do que eu tenho, né? Então, não é suficiente para fazer efetivamente o hospital funcionar. Faltam médicos no sistema público de saúde municipal? Boa pergunta. O Heraldo quer completar alguma coisa em relação ao Estivadores? Ele monopoliza, Vacilo é brincadeira. Mas ele é sedento por informações. Ele trouxe ali um manancial. Para o Se ele for telespectador, falar isso tudo, nós precisamos de 3 horas de programa aqui. Não é só para não lembrar que eu estou ficando meio desmemoriado. Só para fechar então a questão do Estivador, o Heraldo, acho que tem alguma coisa a levantar sobre isso. Uma situação assim um pouco mais ampliada. Há alguns anos atrás, nós tivemos aí o Dr. Thomas Soderberg, ex-vereador, ex-secretário de saúde, como o senhor também, que ele já falava das dificuldades, né, do atendimento de saúde em Santos. Chegou até a propor que, a exemplo do que ocorreu em São Paulo, que os munícipes pagassem, entre aspas, aí, uma espécie de um plano de saúde, assim, valores módicos e tal, mas que seria suficiente para o atendimento da saúde, que é um serviço muito caro. O senhor mesmo acabou de falar que a expectativa aí da reinauguração do Hospital dos Estivadores vai demandar até um estudo maior para a administração. Quer dizer, o quadro que se apresenta atualmente, doutor Juan, ele é preocupante mesmo? Quer dizer, os hospitais, o próprio Boturão já mencionou, os próprios hospitais existentes nas cidades aí têm carências, têm dificuldades, pessoas com plano de saúde às vezes não conseguem sequer vagas em leitos normais, quiçá em UTI. Quer dizer, então nós estamos com uma situação muito grave no atendimento de saúde de Santos. Como é que a gente pode melhorar isso, doutor?
Acho que é importante a gente ter claro algumas situações, né? A Baixada Santista tem 1.700.000 habitantes. Santos é a principal cidade da região e por conta disso, concentra a maior parte dos recursos, né? Então, do ponto de vista da saúde, só a gente olhar as outras cidades, né? É em Santos que você tem a concentração de hospitais, de clínicas especializadas, né? Então, o que acaba acontecendo? Hoje nós temos, na Baixada como um todo, cerca de 2.700 leitos, entre SUS e não SUS, né? O Ministério da Saúde trabalha com parâmetro, tem várias maneiras da gente calcular a necessidade de leito, mas uma delas, que é a mais simples, 2,5 a 3 leitos por 1.000 habitantes. Uma região como a nossa, com uma população bastante envelhecida, a gente tem que fazer o cálculo por cima, 3 leitos por 1.000 habitantes. Então, nós estamos falando de uma necessidade de algo em torno de 5.400 leitos. Então, nós temos uma defasagem muito grande de leitos. 5.400 seria o número necessário. Temos o ideal. 3.000? Temos 2.700. 2.700. Então, pela metade. Então, a defasagem de leito, de estrutura, ela acontece tanto na área pública quanto na área privada. Na área pública, existem várias iniciativas para melhorar isso, né? Hospital dos Estivadores, o Estado está ampliando o Hospital de Itanhaém, de 70 vai passar para 210 leitos. Não, Itanhaém é um, né? Aí você faz o Hospital dos Estivadores, a Unimed ia fazer o hospital, não sei o que aconteceu com o Hospital da Unimed, que não sai, se não sai, mas se sair o Hospital da Unimed também será em Santos. Se sair um novo investimento aí do Estado para ampliar o Guilherme Alves, também será em Santos. Se você tiver um outro investimento de não sei, será em Santos. Você tem toda a razão, Boturão. Nós precisamos ter uma desconcentração. Você não tem uma desconcentração. O ex-prefeito de São Vicente Tércio, várias vezes que participou conosco aqui, ele batia muito nessa tecla, né? A região da Baixada Santista precisa ir para as pontas, né? Precisa sair do centro aqui, né? Precisamos desconcentrar os recursos, né? Agora, veja, do ponto de vista da área pública, pelo menos nós temos perspectiva de novos equipamentos. Na área privada não temos, né? Um planejamento para construir um hospital, né? O hospital é um investimento caro e de manutenção cara, diferentemente de outros empreendimentos, que a lucratividade é alta, na saúde, né? Na área hospitalar, a lucratividade não é alta, né? Então, não há um interesse, um grande grupo vai vir construir um hospital para ter o retorno financeiro. Não existe este nível de retorno financeiro que outros investimentos têm. Então, isso preocupa muito, porque a médio prazo, a longo prazo, imaginando aí 3, 4, 5 anos, a área pública vai conseguir melhorar e a área de saúde suplementar, a área privada não vai. O hospital não é um bom investimento para um empresário de grande porte fazer? Não é. Não é? É um equipamento difícil de gerenciar, caro, pela né? questão técnica, os aspectos envolvidos, muito caro, né? Então, quanto maior o padrão, inclusive técnico, mais caro fica, né? Você imaginar, pegar um caso de uma paciente que a gente está discutindo aí, que a gente está discutindo há bastante tempo, uma criança de torno de 7 anos que mora em Bertioga, paciente do SUS, que precisa ser operada na Santa Casa. É um caso muito especial. Ela precisa de uma prótese que vai custar algo em torno de R$80 mil, né? Só a prótese, né? Então, essas situações é que levam a tornar muito caro, né, esse investimento na saúde, que acaba não sendo, do ponto de vista da iniciativa privada, né, do mercado financeiro, né, não há um interesse do grupo de comprar, de fazer um grande investimento. Pois não. Pacilo e Heraldo. Você tinha levantado a questão da falta de médicos, né? Eu vou um pouquinho além. Eu sempre vejo assim, que se fala muito no gasto, etc. E na arrecadação, eu também quero colocar alguma coisa aqui em relação a Heraldo. Eu acho que seria exigir demais do munícipe que viesse a dar algum tipo de contribuição, porque luz, taxa de luz, etc. E eu acho que nós já recolhemos um imposto bastante alto, um dos maiores do mundo, e está incluído aí com um percentual bastante expressivo da saúde. Então a gente nunca consegue ver essas contas, a gente só fala nos gastos, que a população está velha, que tudo o pior. E a contribuição que o contribuinte, né, que o munícipe paga, e até aproveitando, viu, Marcos, se o município também está cobrando dos planos de saúde quando ele atende, porque isso é uma grande defasagem. Eu acho que aí os empresários ganham bastante com o plano de saúde. Em relação a hospitais também, nós temos grandes hospitais, não é aqui, mas em São Paulo, pelo menos, tem hospitais particulares que não fecharam até hoje.
tem aqui a Casa de Saúde, em São Paulo você tem o Oswaldo Cruz, você tem Beneficência Portuguesa, Einstein, aquele que o Lula vai sempre, o Ciro Libanês. Quer dizer, ele não vai no SUS, hein? Não vai. Bom, nós temos tudo Dilma isso. também não vai. Como é que essa contradição, me parece, desculpe, não sei se é até possível esclarecer, Marcos. Então, veja que interessante você colocou. Você falou Einstein, Beneficência Portuguesa, Sírio, Oswaldo Cruz. Todos são hospitais de comunidade filantrópicos. Bom, mas não fecharam, então veja, tem uma administração. Não, tem uma administração excelente, não vou negar esses 4 e alguns outros. Hospital tipicamente privado é uma raridade, você percebe? Então, o que acaba acontecendo, por exemplo, o Ciro Libanês, ele tem toda a comunidade, né, e alguns grupos que acabam investindo para viabilizar o hospital e a ampliação do hospital. Né? Nós temos condição de fazer isso aqui ou não? Eu acho que seria muito interessante pensar em Eu acho que trabalhar seria uma dessa inovação. maneira, Sim, né? mas os usuários dessas unidades, eles pagam e pagam muito caro. Mas é isso que eu estou te dizendo. Mesmo pagando muito caro, né? O caso do Sírio me chamou até a atenção, porque numa conversa com uma pessoa que trabalha no Sírio, ele estava até dizendo isso. O Sírio Libanês, para ter o padrão de qualidade que ele tem 12 funcionários por leito. 12 funcionários por leito. 12 funcionários por leito. Porque é plantão de 24 horas, você tem que ter a enfermagem, toda a estrutura. Né? Mega atendimento. Veja, eu estou falando de estivadores, eu usei um padrão de 5. 5 para a nossa realidade aqui. 5 para 6 na área pública é um parâmetro bastante bom, entende? Então, é isso que aumenta o custo. Agora, o que eu digo, Marcelo, é que assim, para um empresário falar assim, eu tenho muito dinheiro, eu quero investir. Ele não compra hospital, entende? Ele pode até comprar plano de saúde, mas é um mercado extremamente específico, né? Diferente, o cara é muito rico, ele diversifica o investimento dele aonde? Imobiliária, em alguma outra coisa. Ele não fala assim, eu vou entrar no imediato, ele quer. Entende? Agora, perfeito. Acho extremamente interessante a possibilidade da gente reunir a cidade, pessoas interessadas em fazer a cidade avançar e ajudar a bancar, por exemplo, uma Santa Casa, uma beneficência, hospitais filantrópicos que poderiam aí sim se beneficiar desse investimento, melhorar a qualidade, aumentar a receita com convênio, né? Isso tudo faz melhorar a qualidade no geral do atendimento da cidade. Estamos em cima do segundo bloco aqui, né? Outra questão bastante complexa, que também está nos jornais de hoje, né? Essa defasagem, essa deficiência, dificuldade de se contratar algumas especialidades na área médica aqui. A gente vai para o intervalo e, na volta, a gente levanta esse tema importante aqui com o secretário Marcos Calvo. Rapidinho a gente volta. Nós voltamos, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional Debates, falando sobre saúde, especialmente saúde pública, não é? Com o secretário de Saúde de Santos, Dr. Marcos Calvo, com as presenças do nosso José Pacilo e também do Heraldo José dos Santos, tá certo? Ficou então, para a gente abrir este bloco, a questão difícil, né, do poder público, não é só Santos, né, os vários municípios aqui da região especialmente, na contratação de pediatras, neurologistas, ortopedistas, dermatologistas e não sei quais istas mais aí que há problemas na rede de saúde atualmente. É uma realidade, o secretário vai confirmar aqui para a gente, e o que é que está acontecendo? A questão salarial, o que acontece, secretário? A principal questão acaba sendo salarial mesmo, doutorão, porque o que ocorre? O mercado de trabalho do médico, ele é um mercado muito disputado, né? O médico ele tem muita facilidade de conseguir uma colocação, né? Ele tem a possibilidade do consultório particular, então isso permite que ele consiga... Há uns anos atrás, o consultório não era tão atrativo, hoje o consultório consegue dar uma boa remuneração, né? Mesmo com a reclamação dos planos de saúde, que eu acho que é justa quando a categoria médica reclama da remuneração dos planos de saúde, né? Mas existem muitas possibilidades. E no final das contas, algumas especialidades, de fato, a gente hoje tem uma formação pequena de especialistas, né? Em especial, aquelas especialidades, as chamadas especialidades clínicas, né? Então, o pediatra, o próprio clínico, o neurologista, que são especialidades em que o médico vive basicamente do atendimento clínico, do consultório, de passar visita no hospital, de acompanhar paciente,
há uma baixa procura quando o estudante termina a faculdade de medicina, ele não quer fazer essa especialidade. Quer fazer uma especialidade que ele consiga fazer uma cirurgia, fazer uma intervenção, um exame, que ele consiga ter uma rentabilidade maior. Retorno rápido. Né? Um retorno maior. É um investimento caro, um curso de 6 anos, né? E pelo menos mais 3, 4, às vezes 5 anos para fazer uma especialidade. Então, a pessoa se dedica aí 8, 10 anos da sua vida, né, com investimento, gastando recursos para isso, naturalmente ele não vai se sujeitar a trabalhar com salários defasados. A tendência de certas especialidades, pediatria já há bastante tempo se anuncia que tem uma baixa procura para a formação desse especialista, né? Hoje, na rede municipal, nós temos problema principalmente com a pediatria, com a psiquiatria. A psiquiatra é um profissional difícil de achar, né? E algumas outras especialidades pontuais, né? Neurologia, hematologia, né? São especialidades que têm pouca, vamos dizer, pouca procura, né? Mas também tem poucos profissionais no mercado, né? Então, é uma dificuldade, não é uma coisa exclusiva de Santos, aliás, pelo contrário, eu acho que Santos as dificuldades são menores pelo fato de existir uma concentração de médicos em Santos, de terem 2 faculdades de medicina aqui. Nós temos menos problemas do que a maior parte das cidades, inclusive as cidades da Baixada. Perfeito. Pacilo, Heraldo, pois não. Você falou uma verdade, são 2 faculdades e não existe nenhum estímulo, nenhuma forma de fazer com que esses estudantes formados fiquem aqui, que eles se habilitem a alguma atividade. A própria prefeitura não poderia estabelecer agora com o Hospital dos Estivadores um convênio com o Ministério da Educação para uma especialização, deixar de alguma maneira, inclusive seria muito interessante, né, que os Filhos da Terra, adquirido toda uma tecnologia, toda uma técnica, permanecesse aqui. Tem alguma... Não querem, doutor? Não querem, aí não tem oportunidade, tem que ir embora. Não querem. Doutor, e a questão do mais médicos? Santos está reivindicando mais profissionais nesse programa ou não? Santos está reivindicando. Antes de entrar no mais médicos, deixa eu só comentar essa questão, porque o médico é o profissional. Primeiro que na saúde hoje é muito importante o atendimento multiprofissional. Todas as profissões têm a sua importância. Mas claro que o médico ele tem um trabalho muito específico, né, e imprescindível que ele esteja fazendo parte da equipe de saúde. Eu vejo, Pacilo, que o investimento em montar uma equipe médica é aquele investimento de você preparar uma pessoa para ela, de fato, você aproximar ela, conquistar ela, para que ela fique o maior tempo possível, né? Perder um profissional médico é um desperdício, até pelo investimento que você tem que fazer. Então, a tendência, e o que nós estamos procurando fazer dentro da prefeitura, primeiro, fazer mais concurso público, né? O concurso público, bem ou mal, ele fixa um pouco o profissional. Porque, claro, tem interesse na estabilidade, tem uma garantia no futuro e tal. Tem toda uma perspectiva de melhoria que a gente precisa trabalhar, e a gente tem discutido isso, de outros benefícios que possam fixar esse profissional. E uma das coisas que a gente começou já a discutir, e felizmente isso hoje o Ministério da Educação e da Saúde já perceberam, que mais do que formar médico, nós precisamos formar especialista, né? Então, aumentou nos últimos 10, 15 anos o número de faculdades, aumentou muito menos, né? Aumentou pouco a chamada residência médica, que é onde o médico faz a especialidade dele. Então, hoje nós estamos trabalhando junto com a Santa Casa, até para potencializar tanto o recurso da Santa Casa quanto da Prefeitura, para aumentar a oferta de vaga de residência médica. A Beneficência Portuguesa já manifestou interesse de trabalhar com algumas especialidades. Então, é uma maneira de a gente tentar fixar mais esse médico aqui, né? E aí, Geraldo, falando da questão do Mais Médico, né? O Mais Médico, um projeto bastante polêmico, mas nós entendemos o seguinte: é um recurso importante e mais, o Ministério está pagando, né? Então, se o Ministério vai me pagar R$10 mil para o médico ficar aqui todo mês, ou seja, num ano são R$120 mil, eu quero esse recurso, né? E nós tivemos bastante cautela de identificar as unidades para esses profissionais atenderem. Santos não foi selecionada como uma cidade prioritária, até pelos critérios, né, de desenvolvimento, que eram critérios do Ministério da Saúde. Mesmo assim, nós tínhamos possibilidade de receber 8 médicos, recebemos 4.
um brasileiro, até morador de Santos, santista, e 3 estrangeiros, 2 médicas venezuelanas e um médico argentino, né? Eles já estão trabalhando, né? Até agora não tivemos grandes problemas, estão bem Onde adaptados. é que eles estão atuando? Um está no Marapé, uma médica no Marapé, uma na Lemoa e um no Rádio Clube, né? E um aqui na Aparecida, o brasileiro está aqui na Aparecida. E agora, recentemente, a gente teve a informação, hoje ainda via lista, existem mais 4 médicos que estão sendo direcionados para Santos, né? Aí nós ainda não temos a informação de onde eles vêm, né? Aparentemente são estrangeiros, mas o nosso entendimento são profissionais que podem nos ajudar a aumentar a oferta, principalmente para a periferia, na atenção básica, né? Que é uma área que a gente precisa também reforçar, em uma especialidade que é a especialidade geral, né? É um generalista, é um atendimento mais clínico. Olha, essa questão dos mais médicos realmente é bastante polêmica, eu vejo de uma certa maneira até uma contradição. Você falou que o governo federal paga 10 mil reais. Por que não se paga esses 10 mil reais para os médicos em Santos? Eu tenho certeza absoluta que iria fixá-los. E eu vejo assim uma contrariedade. Vem alguém de fora, estrangeiro, que vai receber apenas parte do salário, eu pago 10 mil reais. Eu não pago para o médico brasileiro que está aqui dedicado, radicado, comprometido e que vai ficar aqui. Porque esse programa até quando vai, não se sabe, né? Você tem razão, parceiro. Eu acho que nesse momento, por questões legais e a maneira como está a estrutura salarial da prefeitura, a gente não consegue rapidamente dizer assim, olha, eu vou conseguir pagar 10 mil. Mas é necessário a gente trabalhar para melhorar a condição de remuneração do médico. E aí eu acredito que no futuro a gente não vai precisar dessa necessidade aí do médico estrangeiro. Marcos Santana de Oliveira, Rádio Clube, diz assim, porque o PS da... Vamos baixar aqui o TP, senão não dá para ler aqui, hein? Por que o PS da... Eu acho que é da Zona Noroeste está em situação tão lamentável, com falta de segurança para os médicos, funcionários e pacientes que são assaltados lá dentro, diz ele. E por que não tem ar-condicionado nem onde é aplicado o soro? E aí, secretário, essa informação? Então, o ar-condicionado é uma coisa que a gente já discutiu, né? Nós conseguimos, até pela estrutura das unidades, nós conseguimos resolver com mais facilidade a Zona Leste, né, o antigo pronto-socorro do Macu, como falou o Heraldo, e o pronto-socorro central. Eles estão numa situação que, eu diria que até dezembro, todos eles estavam muito ruins. A gente conseguiu melhorar a condição no pronto-socorro da Zona Leste e no Central, e essa semana agora a gente passa a priorizar o pronto-socorro da Zona Noroeste. Então, está naquela perspectiva de em 15 dias melhorar muito essa condição. A condição de segurança é um problema crítico que a gente vive em várias unidades, né? Apesar dos profissionais que estarem lá, estarem fazendo um benefício para a população, infelizmente tem pessoas que não percebem dessa maneira e praticam atos delitosos ali, né? Nós estamos contratando segurança privada para resolver isso, porque não vai ser uma situação que a gente vai conseguir resolver apenas com a Guarda Municipal. Porque a Guarda Municipal não é armada? A Guarda Municipal não é armada. O bandido é armado, está armado? Em alguns casos está armado, né? Na verdade, nas unidades funcionando 24 horas, nosso entendimento é que a gente vai precisar contratar segurança armada. Nas outras unidades, a gente está discutindo com a segurança, na verdade, um sistema que vai ter interligado até por rádio, né? Alarmes inteligentes que acionam, aí sim, a viatura da Guarda Municipal para estar presente no local. Então, isso, porque com alguma frequência a gente tem assaltos em unidades, então essa é uma grande preocupação, sim, da Secretaria. A Laide, lá do Boqueirão, diz assim, aqui do Boqueirão, né? Marcos Calvo, por que o senhor não usa sua experiência com gestor de saúde ligado ao PT e vai conhecer o Hospital das Clínicas, feito pela Prefeitura de São Bernardo, inaugurada recentemente pelo prefeito Luiz Marinho? Eu conheço esse hospital, não por dentro, mas por fora. É uma obra arquitetônica maravilhosa, um espetáculo aquele hospital, mas até onde eu sei, houve ali alguns investimentos das indústrias ali do entorno, viu? Inclusive o presidente Dilma desceu com o helicóptero no campus da FEI, né, que fica ali perto, e depois foi de carro para fazer a inauguração. O Marcos Calvo deve conhecer aí o eu até tive a oportunidade de ir na inauguração, porque por um acaso eu precisava conversar com um dos dirigentes do Ministério da Saúde que estava lá, e aí marquei essa conversa lá. Conheço várias pessoas que trabalham lá, inclusive,
É um hospital que foi construído com muitos recursos. Eu me lembro que foi dito lá algo em torno de 240 milhões de reais. Se não me engano, 120 do governo federal, 40 do governo do estado e 70 da prefeitura de São Bernardo, né? Assim, comparativamente, né, o que o Hospital das Clínicas de São Bernardo será para a cidade de São Bernardo é muito próximo do que será o Estivadores para a cidade de Santos. Agora, São Bernardo não tem uma Santa Casa, não tem a mesma estrutura que nós temos aqui de outros serviços, né? Do ponto de vista da qualidade, eu acho que a gente vai conseguir sim, tanto da condição de funcionamento, como eu disse, e da qualidade, ter algo muito parecido. Bom, aqui o Hospital de Clínicas de São Bernardo, para quem conhece, realmente ele impressiona, viu? Não sei se vai atender tudo isso que a necessidade se coloca lá para os munícipes, mas realmente impressiona. Maria Aparecida do Gonzaga diz assim: Marcos Calvo, por que o sistema de saúde de Santos está tão ruim? Principalmente com a falta de atendimento, diz ela. Bom, você está discutindo, debatendo isso aqui o tempo todo, né, secretário? O Cosmo, que é da Areia Branca, estou vendo ali. Cosmo da Areia Branca, vamos andar a pergunta do Cosmo da Areia Branca. Desculpa, achei que fosse diz ele, Marcos, Marcos e convidados, por que o diretor da PS da Zona Noroeste não vem trabalhar, mas a secretaria desce com a planilha até o carro dele, né? Ele assina e vai embora. A secretária desce com a planilha e vai embora. É uma denúncia que ele está fazendo, né? Isso é uma denúncia. E porque o PS da Zona Noroeste está... Bom, aí fala do ar-condicionado de novo, né? Ar-condicionado, e todos os ambientes, inclusive na UTI, porque todas as unidades da Zona Noroeste não têm bebedouro, né, de água para os pacientes. Pode juntar aí as duas questões e responder. O ar-condicionado a gente já falou, as outras questões de estrutura é uma denúncia que está fazendo aí. Agora, essa questão do diretor, nós vamos checar isso, né? O pronto-socorro é um equipamento que funciona 24 horas, então não é possível que o diretor esteja presente o tempo todo, né? Ele tem que dar conta de resolver os problemas, permanecer lá um período importante. Nós vamos checar alguma situação como essa, vai ficar como atacar isso. Pacílio Heraldo, algo a completar aí, algo a confirmar aí ainda mais, ou a comentar? Uma pergunta do Uriel. Tem uma pergunta do Uriel. O Uriel é nosso companheiro, nosso parceiro, nosso comentarista. Ele fica aguardando um pouquinho. Se vocês tiverem alguma coisa, então eu passo para o Uriel. Vamos para o Uriel. Gostaria de saber com o Dr. Calvo como as entidades médicas estão encaminhando a busca de soluções para a falta de profissionais na área médica, né? Basicamente isso que nós questionamos há pouco, né? Tentando melhorar os salários. Agora, o secretário, faltam ou não faltam médicos? Quantos médicos nós temos e quantos estão faltando? Nós temos na rede pública de Santos cerca de 525 médicos aproximadamente. Faltam várias especialidades, pediatria falta, psiquiatria são as mais sentidas, algumas outras especialidades pontuais, gastro, hematologia, ortopedia em alguns locais. Mas eu acho que a falta mais sentida é desse médico com caráter mais generalista, o clínico, porque é esse que faz o atendimento na unidade básica. Mas são poucos hoje em dia, né? São poucos. Né? Cada então vez você acaba usando, menos, né? Você acaba usando um especialista para fazer esse atendimento. Um pneumo que faça clínica, um cardiologista que faça clínica, acaba acontecendo tudo isso, né? Algo mais, Heraldo? Pacílio, fica à vontade aí para a gente encerrar aqui com o Dr. Calvo. Seria difícil estabelecer um critério de valorização para essas atividades? Por exemplo, eu preciso mais de uma determinada especialidade. Eu vou remunerar melhor essa especialidade, porque eu estou necessitando. Teria muita dificuldade no setor público dentro de uma contratação provisória pela lei especial? Então, Pacílio, é difícil, mas acho que é possível, né? Na verdade, a gente tem trabalhado duas questões nesse sentido. Uma delas é um projeto que o governo está fazendo, que é o plano de desempenho por resultado, né? Então, a Secretaria de Saúde fechou um conjunto, são cerca de 70 indicadores, né? Entre eles a qualidade do atendimento, mas também mortalidade infantil, mortalidade por infarto, né? Então, são indicadores que, se nós conseguimos bons resultados ou melhorar esses indicadores, haverá um benefício para as equipes de saúde, né? Um 14º salário, alguma coisa desse tipo. Então, esta é uma maneira de estimular não só os médicos, mas todos os profissionais, né? Agora, eu acho que uma das coisas que eu defendo, e a gente vai começar a discutir de uma maneira um pouco mais intensa agora, é a necessidade de ter, na área de recursos humanos, gestão de recursos humanos, né, um tratamento muito específico para a saúde
que permita dar conta das características da saúde, né? Perfeito. Hoje nós temos aí o Estatuto do Magistério, por conta da educação, a gente Algo precisa semelhante. começar a fazer algo semelhante para a saúde. Secretário Marcos Calvo, muito obrigado pela participação, pela presença aqui e até uma outra oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre a saúde pública aqui da cidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Boturão, satisfação estar aí com o Parcilo, com o Heraldo, sempre à Satisfação disposição. nossa. Obrigado sempre ao Bacilo, obrigado ao Heraldo também, obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã, 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, 8 da noite, e às 22, né, o painel regional.